A gente segue com as notícias do Rio Grande do Sul, as notícias de hoje, as principais informações do estado gaúcho que ainda vem sofrendo as consequências das chuvas que atingiram o estado durante todo o mês de maio. Hoje foi um dia frio em Porto Alegre e também no estado gaúcho. A chuva predominou ao longo do dia. Você vê aqui imagens, aqui em cima, imagens de redes sociais das últimas horas em Porto Alegre. Nós também trabalhamos com imagens ao vivo do Rio Guaíba e também da cidade gaúcha de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. Aqui do meu outro lado, nós temos Santa Maria, mais um dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e a gente segue nessa cobertura especial trazendo para você as principais notícias e informações do que vem acontecendo nessas últimas horas no Rio Grande do Sul. Eu falo para você que uma bomba de água foi instalada em uma área de Porto Alegre, uma área alagada, né, após protestos. No sul do estado, o canal atinge um novo recorde, é o que eu vou ler e o que eu vou trazer para você a partir de agora, você que está nos acompanhando aqui na TBR TV. Eu falo para você que o DEMAI, o Departamento Estadual, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, iniciou nesta segunda-feira a instalação de uma bomba de água para drenar uma das regiões mais afetadas pelos alagamentos, aliás, na capital. Mais cedo, moradores do bairros Farrapos e Humaitá, na Zona Norte, trancaram a BR-290 em protesto, cobrando uma ação das autoridades. Apesar da chuva que atinge a região metropolitana, o nível do Rio Guaíba voltou a cair. O lago ficou abaixo dos 4 metros de altura, alcançando 3,90 metros na tarde dessa última segunda-feira. Em Canoas, a base aérea recebeu o primeiro voo comercial. A instalação militar em um shopping que serve de área de embarque substitui o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então, em Canoas, a base aérea recebeu o primeiro voo comercial. A instalação militar e um shopping que serve de área de embarque substitui o Aeroporto Internacional Salgado Filho, ainda alagado em Porto Alegre. A operação provisória permitiu reencontros de famílias afastadas desde o início das cheias. Também em Canoas, o Exército Brasileiro afastou de suas funções militares que divulgaram a informação falsa de que um dique havia se rompido em Canoas. O alerta infundado motivou a evacuação do bairro Matias Velho, um dos mais atingidos pelas enchentes e um dos mais populosos de Canoas. No sul do estado, o Canal Gonçalo, que liga as lagoas Mirim e dos Patos, atingiu a maior marca da história, chegando a 3,06 metros em Pelotas. Essas são os destaques, as notícias que a gente vai trazer para você ao longo dessa cobertura, nessa madrugada, nessa noite adentro aqui na tela da TBR TV. Eu falo para você que em Rio Grande, a Ilha dos Marinheiros completou 20 dias em isolamento com a cheia da Lagoa dos Patos, onde sedimentos como barro, argila e areia e outros resíduos, incluindo o esgoto, chegaram ao Oceano Atlântico. Na Serra, o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou Caxias do Sul para conhecer as demandas de indústrias afetadas pela cheia. O também ministro da Indústria e do Comércio, né, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, projetou a abertura de linha de crédito de 15 bilhões de reais para grandes empresas do estado do Rio Grande do Sul. O estado que já chegou a 169 vítimas dos temporais e cheias que afetam diversas áreas e diversas regiões desde o final de abril.
ainda há 53 pessoas desaparecidas e 637 mil seguem fora de casa no Rio Grande do Sul. Vamos seguir aqui com mais notícias, mais informações para vocês que nos acompanham aqui na tela da TBR TV. Eu falo que uma bomba de água após o protesto, né? O DEMAI iniciou a instalação, essa notícia eu já trouxe para você, mas eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. O DEMAI iniciou a instalação de uma bomba de água emprestada pela Sabesp para drenar o alagamento nos bairros Humaitá e Farrapos, na Zona Norte. O equipamento ainda não começou a operar. A região próxima do Rio Gravataí e o delta do Jacuí está inundada há 24 dias. Os dois bairros somam 30 mil habitantes e reúnem mais de 3.500 empresas, além da Arena do Grêmio, que fica ali nessa região da Zona Norte de Porto Alegre. Durante a manhã, moradores retiraram água de suas casas com baldes e jogaram na BR-290, na Freeway, em protesto. Alguns residentes tiveram suas casas totalmente inundadas ou até mesmo levadas pela força da água. Sem providências da prefeitura, a população decidiu agir por conta própria. Nos fundos da estação do bombeamento 5, bloqueando o trânsito local. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, aliás, precisou intervir para a liberação parcial das pistas. Elisandro Sicheleiro, comerciante na região, teve o seu comércio totalmente coberto pela água. De acordo com ele, ninguém traz uma solução. Se continuar do jeito que está, nós vamos ficar mais de um mês fora de nossas casas, foi o que desabafou esse comerciante, o Elisandro. Das 23 casas de bombas, 11 estão em funcionamento na capital gaúcha. Além disso, 3 estruturas móveis estão drenando a água acumulada no bairro Sarandi, também Zona Norte. No bairro, moradores do Sarandi trancam a Avenida Assis Brasil em razão desses alagamentos. Pessoal, a situação em Porto Alegre, a gente pode afirmar para vocês que ainda não normalizou 100%. Apesar de quase um mês se passou depois do início da chuva, né? Ainda a capital gaúcha sofre muito ainda as consequências dessa chuva, né? A gente vê todos os dias, noticiamos todos os dias a situação de Porto Alegre e a situação do Rio Grande do Sul, e a gente acha que com o passar do tempo vai ter trégua. A situação, claro, agora está mais, vamos dizer assim, está menos do que estava ali no dia 15, 16 de maio, mas ainda para muitos moradores que seguem fora de casa, a situação ainda não é tranquila. Não podemos dizer que está tranquila, isso até porque lá em Pelotas, o canal São Gonçalo, ele atingiu hoje o recorde de alagamento. Então, mais moradores ali de Pelotas tiveram que sair de casa. Então, as chuvas que iniciaram no dia 29 de abril, um mês longo, um mês extenso para os gaúchos, parece que o tempo não passa, né? Um mês já parece ter mais de 60 dias que o estado sofre com essas enchentes, com essas cheias, e a situação ainda não está 100% confortável para eles começarem do zero tudo, porque ainda tem muita gente que ainda está com água dentro de casa, simplesmente isso, só isso, está com a casa toda alagada. A gente vai falar ainda hoje, pessoal, do auxílio do governo, que já começa daqui um pouco a ser liberado, R$ 5.100 do governo federal vai começar a ser liberado para moradores do Rio Grande do Sul, e daqui a pouco a gente traz mais detalhes e explica melhor para você que está aqui na tela da TBR TV nos acompanhando. Você que está aqui com a gente na TBR TV e ainda não é inscrito no nosso canal,
por favor, se inscreva agora mesmo para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se inscreva aqui no canal da TBR TV, porque a gente sempre tem muita notícia, muita informação para você de casa ficar muito bem informada, muito bem informado. Se inscreva agora mesmo no canal da TBR TV, você já nos ajuda bastante se inscrevendo aqui no nosso canal. Tá bom? Eu conto com a sua inscrição aqui para a gente seguir trazendo sempre as notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Seguimos com você e para você com mais notícias. Vamos falar agora que o Guaíba recuou, mesmo com a chuva que atinge Porto Alegre durante esta segunda-feira. Hoje choveu bastante em Porto Alegre, tá, pessoal? Foi um dia chuvoso na tarde de hoje. A temperatura lá era 16 graus, bastante chuva. A gente mostrou aqui na nossa programação mais cedo, você que nos acompanha ao longo do dia, sabe que a gente traz o tempo atualizado. Então agora nesse momento, Porto Alegre tem 13 graus, tem uma neblina que cobre os ares de Porto Alegre. Nesse momento fazem 13 graus, a sensação térmica é de 11 graus. E nós temos a mínima para essa madrugada de 9 graus. Amanhã a máxima é de 13, a mínima é de 12. E amanhã também tem grandes possibilidades de chuvas em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Então, vamos falar aqui que o Guaíba recuou mesmo com a chuva que atingiu Porto Alegre. Foi o que eu falei para você, né? O nível do lago estava em 3,90 metros no meio da tarde de hoje. O índice ainda está distante da cota de inundação, que é 3 metros. 3,90, então quase 4 metros, precisa baixar bastante para chegar no 3 metros, que é a cota de inundação. Os cenários de previsão indicam recessão da cheia, com níveis ainda mais elevados, mas em declínio lento nos próximos dias, em resultado dos volumes afluentes dos rios pelas chuvas da semana passada, projeta o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A formação de um ciclone extratropical no oceano atingiu a região litorânea no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, dia 27, segundo a Climatempo. O fenômeno deixa o tempo instável e traz fortes chuvas para grande parte do estado. As temperaturas não devem passar de 15 graus no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, também a temperatura deve cair bastante ao longo da semana. O ciclone favorece a formação de nuvens carregadas com possibilidade de temporais a qualquer hora, com raios e rajadas de ventos intensas no litoral gaúcho, em Porto Alegre e na Serra. Contudo, não há indicativo de volumes extremos de chuvas. Então, vamos muito cuidado, né, quando a gente fala que a formação de um ciclone extratropical no oceano, no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de um ciclone, as pessoas já ficam muito preocupadas, né? Como é que é esse ciclone, como é que vai ser esse ciclone e o que ele vai atingir e afetar o povo gaúcho. Fortes ventos, mas no oceano. Não vai inundar ainda mais os rios, não vai ter um tornado, um furacão, nada na cidade, né? Na área urbana. Então, podem ficar despreocupados que esse ciclone que se forma no Rio Grande do Sul é mais ali no oceano do estado, principalmente no litoral sul e norte do estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Então a gente deixa bem claro que não há indicativo de volumes extremos de chuvas também para o estado nos próximos dias. Isso é muito bom, preocupa menos, né? Nessas condições. A Defesa Civil Municipal emitiu um comunicado para os riscos de ventos intensos entre 40 e 60 km por hora
podendo acarretar na elevação do nível do Guaíba, corte de energia elétrica e queda de árvores e postes. O aviso vale até o final da manhã de terça-feira. Diante dessa previsão, a Prefeitura de Porto Alegre havia anunciado a suspensão de aulas nas redes municipais e estaduais, e na rede privada e na rede pública, né? Na segunda e na terça-feira. Contudo, após pressão do Sindicato do Ensino Privado, o prefeito Sebastião Melo liberou as atividades nas escolas particulares já a partir da tarde desta segunda-feira. Com divisão de responsabilidade e entendendo as ponderações, atualizamos o decreto para que as escolas privadas atuem de forma como acharem mais adequado. Foi o que disse o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, depois desse protesto, né, depois dessa pressão feita pelas escolas particulares. Na rede estadual, o governo do estado anunciou a retomada das aulas na terça-feira em Porto Alegre. As aulas na rede municipal seguem suspensas. Agora a gente vai falar de um novo corredor humanitário que vem se formando no Rio Grande do Sul para continuar ajudando as pessoas que estão passando por dificuldades no estado. É aguardada ainda para esta segunda-feira em Porto Alegre a abertura de um terceiro corredor de acesso ou corredor humanitário na Avenida Assis Brasil, que vai permitir o ingresso na Freeway pelo bairro Sarandi, um dos mais afetados pela cheia. A via de 300 metros será aberta a partir da Avenida Bernardino Silveira Amorim, em direção à rodovia. O acesso à Cachoeirinha, na sequência da Avenida Assis Brasil, continua bloqueado. O uso do caminho, aliás, é preferencial para veículos de emergência, mas poderá ser utilizado por carros de passeios, afirmou a Prefeitura de Porto Alegre. Vamos agora falar um pouquinho do aeroporto em Canoas. Agora o aeroporto de Porto Alegre, a gente fala, sabe, né? Você sabe, a gente fala aqui na TBR-TV que o aeroporto de Porto Alegre segue interditado, sem previsão para voltar a funcionar o aeroporto da capital gaúcha, né? Pois, infelizmente, está ainda debaixo d'água. A base aérea de Canoas recebeu na manhã desta segunda-feira o primeiro voo comercial da história da unidade. Enquanto isso, um shopping da cidade serviu de ponto de embarque e desembarque para passageiros. A operação na base ocorre por causa das enchentes que alagaram o aeroporto Salgado Filho, impossibilitando a operação em Porto Alegre desde o dia 3 de maio e sem previsão para voltar a funcionar. Para facilitar o deslocamento dos passageiros, um ônibus realiza a conexão entre o Parque Shopping e a base aérea. Segundo Edgar Nogueira, vice-presidente de operações da Fraport, o acesso principal dos passageiros e o check-in acontece diretamente no shopping. Olha o que diz ele, né? A base é uma operação militar. Nós estamos usando a infraestrutura de pista da base, mas o check-in, o traslado, o acesso do passageiro é pelo Parque Shopping. Foi o que explicou o Edgar Nogueira, vice-presidente de operações da Fraport, a empresa que administra o aeroporto Salgado Filho. O início da operação de voos comerciais na base aérea de Canoas possibilitou o reencontro de mãe e filha após 3 semanas separadas. Isabela Duarte, de 15 anos, estava em São Paulo e não conseguia retornar ao estado desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul. A adolescente chegou em Canoas e conseguiu reencontrar a mãe após desembarcar do primeiro voo comercial da história da unidade na base
aérea, né? A gente falou para vocês ontem, né, aqui na programação da TBR-TV, enquanto eu cobria junto com vocês aqui aquele incêndio que atingiu o bairro Humaitá, em Porto Alegre, ali a Vidro Glass, Autoglass, né, a vidraçaria, uma loja de uma fábrica de vidros. Foi isso que aconteceu basicamente. Eu trouxe para você a informação de que, deixa eu ver aqui, minha pauta saiu, mas a gente, eu vou me concentrar aqui, a gente vai continuar falando que lá no bairro Matias Velho, em Canoas, dois militares informaram aos moradores desse bairro que um dique havia se rompido e que era para eles evacuarem, saírem do bairro. Uma notícia mentirosa, uma notícia que foi desmentida pela Prefeitura de Canoas, e depois o Exército, né, a Brigada, informou que dois agentes que transmitiu essa notícia, que pediu a evacuação, que levou essa notícia adiante, eles foram afastados de suas atribuições depois de terem causado um certo pânico na população do bairro Matias Velho, em Canoas. Então, a gente trouxe para você ontem, para você que nos acompanha aqui na tela da TBR-TV, essa denúncia, né, de que dois militares estavam ali no bairro Matias Velho, levando para os moradores a seguinte informação: um dique se rompeu e vocês precisam deixar o bairro, precisa deixar a sua casa. Então, essas pessoas, elas saíram de casa, abandonaram a sua casa e depois foram descobrir que esses militares estavam trazendo informação inverídica, informação que foi desmentida pela Prefeitura de Canoas. Vamos seguir aqui falando que o canal São Gonçalo, né, do canal São Gonçalo, o nível desse canal que liga a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, em Pelotas, atingiu 3,08 metros nesta segunda-feira. É uma marca recorde que nunca havia chegado na história. Foi o que eu falei agora há pouco aqui, né? A gente acha que a situação já está normalizando, vai ficar tudo bem. Um mês após o início dessas cheias históricas no Rio Grande do Sul, ainda tem recorde sendo quebrado. Por isso que a informação, por isso que a notícia, por isso que os cuidados ainda precisam ser respeitados, as informações pedidas pelas autoridades, e tudo ainda não dá para a gente, vamos dizer assim, abrir a porteira, né? Dizer assim, olha, tá tudo legal, tá tudo certo, a água tá baixando, os níveis dos rios baixam cada vez mais, vamos agora reconstruir. Infelizmente, ainda não dá para dizer isso. Queríamos estar aqui noticiando que as prefeituras, que as pessoas estão com a mão na massa, reconstruindo, colocando tudo em ordem, mas não é isso que está acontecendo nesse momento. A gente ainda, um mês depois dessa tragédia que atinge o estado do Rio Grande do Sul, como eu falei, recordes estão sendo quebrados. E prova disso é que o canal São Gonçalo, que liga a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, em Pelotas, atingiu 3,08 metros nessa segunda-feira. É uma marca recorde. O recorde era de 16 de maio, quando, eu não me lembro agora, mas eu vou procurar saber quando teve o recorde que bateu aquele de 41, que durante 83 anos foi o maior nível. Então o recorde de 41, 83 anos atrás, foi batido no dia 16 de maio e agora quebrado mais uma vez na medição de hoje, segunda-feira. De acordo com a prefeitura da cidade, o aumento do nível ocorre pela descida da chuva da Lagoa Mirim, depois da chuva registrada
perdão, registrada na região sul. Foram 180 milímetros em 48 horas. Com isso, áreas na cidade de Pelotas, que até então não haviam sido diretamente atingidas pelas enchentes, alagaram, como a Vila Farroupilha, no bairro Fragata. A Praia do Laranjal, onde a água da Lagoa dos Patos havia recuado, voltou a inundar. Na sexta-feira, a Defesa Civil aumentou a abrangência da área de risco da cidade. Isso fez com que moradores fossem retirados de casa. A prefeitura afirma que tem usado uma bomba de água para retirar a água do canal para jogar de volta para o Lago São Gonçalo. Além disso, diques foram reforçados para tentar conter a água, mas rachaduras apareceram no concreto de razão pela qual mergulhadores são usados para consertos da proteção. Pessoal, ainda, como eu falei para vocês, ainda não é o momento de dizer acabou, vamos reconstruir. É momento ainda de preocupação, de seguir as orientações das autoridades, principalmente ali em Pelotas, que vem sofrendo cada dia mais com o aumento da Lagoa dos Patos. A Praia do Laranjal também teve um aumento significativo nas últimas horas em decorrência das chuvas que há um mês faz um estrago no estado do Rio Grande do Sul. A gente está um mês aqui falando, repetindo a mesma coisa todos os dias, parece um delay, um looping toda hora, todos os dias, noticiando para vocês. Mas esse é o nosso papel, de trazer para você a informação como ela é sem máscaras. E para você que está nos acompanhando aqui na tela da TBR TV, na nossa transmissão, nessa noite, madrugada, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aí do outro lado, aqui com a gente. Obrigado mesmo por estar acompanhando a nossa transmissão aqui no YouTube. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo para você ficar muito bem informada, muito bem informado aqui com a gente. A TBR TV traz a toda hora, a todo momento, uma cobertura especial, uma cobertura que fala de tudo o que acontece no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Informações sobre o estado gaúcho que vem sofrendo pelas chuvas, pelas águas, você vê aqui na tela da TBR TV e eu convido você sempre a estar aqui com a gente. E para você estar sempre aqui com a gente, por favor, se inscreva agora mesmo no nosso canal. E eu sigo trazendo para você notícias, mais notícias, porque aqui as notícias não param. Fica comigo. Novas imagens de satélite mostram que o sedimento dos rios do Rio Grande do Sul carregam a... Vamos lá, vamos interpretar aqui. Novas imagens de satélite mostram que os sedimentos que os rios do Rio Grande do Sul carregam após os temporais cruzaram a Lagoa dos Patos e chegaram ao oceano. Na área destacada em vermelho de uma imagem que está disponível ali na internet, a mancha marrom aparece ingressando na costa pelos moles da Barra em Rio Grande. As imagens comparam a situação de 25 de abril, antes dos temporais, e de domingo. O registro foi captado pela Sentinel e analisado por cientistas do Laboratório de Oceanografia Dinâmica e por satélites da Universidade Federal do Rio Grande. Os sedimentos são partículas de terra, argila e areia suspensas na água e carregadas pela correnteza. Eu vou falar numa linguagem um pouquinho mais informal, ou seja, a lama desses rios, a lama da chuva começou a chegar no mar. É isso o que diz essa reportagem. Toda essa lama que passou pelo Taquari, que passou pelo Guaíba, que agora chegou na Lagoa dos Patos, ali em Pelotas,
chegou também em Rio Grande, a cidade de Rio Grande, e agora já deságua no mar. É isso o que diz, o que traz essa reportagem. A lama já chegou no mar, na praia, né? Ela estava no oceano, desculpa, ela estava nos rios, agora chega no mar. O nível da Lagoa dos Patos subiu tanto que moradores da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, ficaram isolados desde 6 de maio e o deslocamento do porto do Rio Grande até a ilha só pode ser feito por água ou por ar. O trajeto leva cerca de 40 minutos. São 1.500 habitantes no local, principalmente pescadores e suas famílias. A ajuda com mantimentos, remédios e atendimento chegou com a Marinha. Centenas de casas foram tomadas pela água e parte das moradas está sem energia elétrica. As moradias, as casas desse local estão sem energia elétrica. O pescador Laurício Farias já enfrentou 3 enchentes na ilha, mas nenhuma foi parecida com a deste ano, quando a água invadiu a casa dele. Vamos falar que o vice-presidente Geraldo Alckmin ouviu a demanda, né, as demandas de empresários do setor industrial e agrícola durante uma viagem a Caxias do Sul. O o governador Eduardo Leite e o ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, acompanharam a agenda de Geraldo Alckmin na Serra Gaúcha, como eu falei, na cidade de Caxias. Alckmin afirmou que uma linha de crédito de 15 bilhões de reais voltada para as grandes empresas afetadas pelos temporais e cheias deve ser definida nesta segunda-feira pelo governo federal. O auxílio será por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A região relata principalmente nas estradas que fazem o escoamento da produção econômica do Estado. O Estado relata problemas principalmente nas estradas que fazem o escoamento da produção econômica do Estado. De acordo com o sindicato que representa a indústria metalmecânica, o transporte de produtos destinado à exportação ficou 25% mais caro e trazendo toda essa complicação para as pessoas, principalmente para os empresários do Rio Grande do Sul, é o que relata eles para o ministro da Indústria e do Comércio, do Desenvolvimento, do MDIC, né, que a gente chama, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin. A gente segue com mais notícias e mais informações para você aqui na tela da TBR TV que nos acompanha. Vamos falar um pouco da previsão do tempo? Antes de falar da previsão do tempo, vamos tocar no assunto aqui que está borbulhando na internet, que foi a viagem do campeão do BBB 24, o Davi, ao Rio Grande do Sul. Ele afirma que usou parte do dinheiro de doações para custear viagens para o Rio Grande do Sul. O campeão do Big Brother, Davi, admitiu que parte do dinheiro que recebeu via Pix dos seus seguidores nas redes sociais foi usado para viajar para o Rio Grande do Sul. O valor levantado pelo baiano supostamente seria destinado para doações para pessoas afetadas pela enchente no estado. Contudo, ele revelou que precisou usar parte do dinheiro para custear sua ida a Canoas. Ele diz o seguinte: inicialmente pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com meus próprios meios, mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários
para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral, fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando. É algo que eu gosto de fazer, é amar ao próximo como a nós mesmos. E foi o que me incentivou. Eu ajudei em tudo, trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias, disse Davi. A revelação foi feita em entrevista ao jornal O Globo, veiculada neste domingo, e causou revolta nos internautas. Nas últimas semanas, Davi usou as redes sociais para pedir ajuda em nome das vítimas. Contudo, já nos últimos dias, ele tinha sido criticado por não ter apresentado os comprovantes das doações recebidas. Além disso, ele pediu para que as pessoas enviassem os valores diretamente para sua conta bancária, o que muitos avaliaram como antiético. O vencedor do BBB 24 chegou a postar prints de algumas notas fiscais no history do Instagram, mas sem informações importantes, como o destinatário do dinheiro enviado e a data e o horário das transações. Então é isso, né? Essa polêmica sobre a ida do Davi do Big Brother Brasil, o campeão dessa edição de 2024, ter ido ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul a receber o dinheiro na sua conta e até hoje não prestou contas oficial de que foi feito com essas doações. E com imagens de Porto Alegre, a gente segue a nossa cobertura aqui na tela da TBR TV.